Este é o vídeo que o Ronaldo Canedo mais precisa assistir. Olá, meus amigos que acompanham este canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre o Ronaldo Canedo. Conforme eu já falei antes, ele é um verdadeiro cristão e eu gosto muito dele. Eu não vou dar todos os detalhes, mas vocês sabem aqui, quem acompanha o canal já sabe, o Ronaldo Canedo há muitos anos atrás havia sido desassociado das Testemunhas de Jeová, e vocês sabem que esse é um procedimento bastante severo, um procedimento que, se aplicado de acordo com a Bíblia, produz bons resultados. O problema é que nas Testemunhas de Jeová, esse procedimento não é aplicado de acordo com as Escrituras. Mas o atual corpo governante das Testemunhas de Jeová, que é a liderança humana dessa organização, tem ido muito além do que as Escrituras nos dizem, e inúmeras Testemunhas de Jeová têm sido desassociadas de acordo com as orientações desse corpo governante, e em muitos e muitos casos, os anciãos não são qualificados para julgar essas questões relativas à desassociação, e o resultado disso é que muitas Testemunhas de Jeová acabam sendo desassociadas sem base bíblica e recebem um tratamento absurdo. E em relação ao Ronaldo Canedo, há muitos anos atrás ele havia sido desassociado sem base bíblica, sob falsas acusações. E na época ele conta que apelou de sua desassociação, mas que os anciãos montaram um complô, armaram ali um circo para pegar ele. Para pegar o Ronaldo Canedo, porque ele descobriu algum esquema ali de pedido de donativos para os irmãos que não estava em harmonia com a verdade, por assim dizer. Eu vou parar por aqui porque eu não quero falar mais do que eu sei. Mas isso é o que conta o Ronaldo Canedo. E aí, em vista dessa informação que o Ronaldo Canedo tinha, ele servia como testemunha. E os anciãos ali da região, junto com o superintendente, com o apoio de Betel, segundo conta o Ronaldo Canedo, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou aqui reportando o que o Ronaldo Canedo contou. E ele, inclusive, tem uma série sobre isso, depois você pode assistir. O nome da série é De uma Falsa Desassociação ao Fortalecimento da Fé. E nessa série ele contou o que tinha acontecido lá anos atrás com ele em relação a essa falsa desassociação que ele teve. O Ronaldo conta que na época ele tentou apelar de várias formas para a organização, apelou para Betel e simplesmente foi ignorado em tudo. E Betel acabou tomando o lado ali dos anciãos que desassociaram Ronaldo sem justificativa sob falsas acusações. Então eu sugiro que você assista a toda essa série, é muito boa. Se não me engano, parece que o corpo governante foi informado disso pelo próprio Ronaldo, que conseguiu enviar uma carta lá para o corpo governante. O corpo governante mandou representantes para investigar o caso foi investigado e o Ronaldo foi comprovado como inocente. E aí ele foi readmitido, só que aqui que está o ponto errado. O Ronaldo não poderia ter sido readmitido, ele tinha que ter tido a sua desassociação anulada. Só que o corpo governante sabia disso, mas o corpo governante não ordenou a anulação da desassociação do Ronaldo, que é o que deveria ter sido feito. O corpo governante sabia que os membros de Betel não tinham punido e não puniriam nenhum dos anciãos congregacionais, os quais deveriam ter sido todos eles desassociados, assim como os membros de Betel, que segundo Ronaldo foram coniventes, também deveriam ter sido desassociados. Mas nenhum dos envolvidos sequer foi repreendido. Só que o Ronaldo Canedo não quer entender que tudo isso foi feito com o consentimento do corpo governante. O Ronaldo Canedo acha que o corpo governante faz o que é certo, mas que todo mundo faz o que é errado. Mas enfim, naquela época o assunto foi resolvido, por assim dizer, mal resolvido, mas resolvido de qualquer forma, e Betel abafou o caso, o corpo governante abafou o caso, a organização abafou o caso, nenhum dos anciãos envolvidos na trama foi sequer repreendido, segundo o que conta o Ronaldo, e o Ronaldo foi anunciado como sendo readmitido, por assim dizer. Ou seja, a imagem que ficou foi a seguinte: ele pecou, foi desassociado, mas depois se arrependeu. Anos se passaram, Betel enfiou a sujeira para debaixo do tapete, como eles sempre fazem. O corpo governante se calou em relação a isso, e quem cala consente, e nós sabemos disso, né? E para a surpresa do Ronaldo, e só para o Ronaldo isso foi uma surpresa, porque todo mundo já sabia que isso ia acontecer, só quem ficou surpreso com isso foi o Ronaldo, a família dele, e os seguidores que ele tem no canal que gostam muito dele. E eu gosto muito do Ronaldo também, tá? Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Nessas últimas semanas até a data de hoje, o Ronaldo Canedo de novo está sofrendo perseguição. Agora ele foi anunciado como se dissociando das Testemunhas de Jeová, o que é uma mentira porque ele não fez isso. Na verdade, o que aconteceu com o Ronaldo foi o seguinte: ele foi desassociado, só que visto que não tinha uma acusação formal contra ele, disseram que ele se dissociou das Testemunhas de Jeová. E isso os anciãos ali da congregação dele. Mas por que isso, talvez alguns se perguntem? Por que ele foi anunciado como dissociado e não como desassociado? Dissociado é quando a pessoa diz: olha, eu não quero mais ser testemunha de Jeová.
A pessoa geralmente envia uma carta aos anciãos da congregação dizendo isso. Porque, na verdade, o Ronaldo não foi dissociado, ele nunca se dissociou. Ele foi desassociado. Na prática, o que aconteceu foi os anciãos desassociaram o Ronaldo. Segundo o que ele está contando aqui, esta é a única conclusão a qual se pode chegar. Ele está desassociado e não dissociado. Só que os anciãos chamaram essa desassociação do Ronaldo, entre aspas, né? Desassociação, entre aspas, eles chamaram de dissociação. Por quê? Porque isso tira do Ronaldo a oportunidade de apelar. A desassociação tem apelo. Ele pode apelar para uma outra comissão que vai analisar o caso, mas a dissociação não tem isso. Então foi por isso que os anciãos anunciaram Ronaldo como dissociado, para que ele não tivesse apelação, para que ele não pudesse apelar da decisão. Não me toca, não me toca. Aqui, você nunca mais se atreva a me tocar ou apertar meu braço, tá ouvindo? Você agiu como um moleque ali e da próxima vez que você me tocar, você terá providências judiciais, como agora, tá entendido? Você já agiu com arrogância, prepotência, então, tá bom, não preciso da sua opinião. Tá dado o recado para você, hein? Não me toque nunca mais. Tá dado o recado, hein? Olá a todos. É exatamente isso aí que ocorreu. Eu, com minha filha e com a Paula, fomos agredidos no Salão do Reino pelos anciãos. Pois bem, então o ponto principal aqui do vídeo que eu tenho para fazer sobre o Ronaldo vem agora. O que o Ronaldo está contando que aconteceu, e eu acredito nele, não tem problema nenhum, ele parece ser uma pessoa super sincera, é que o Ronaldo está sendo vítima de uma tramóia. E, gente, eu quero deixar bem claro, eu gosto muito do Ronaldo e eu tô do lado do Ronaldo, tá bom? Eu vou deixar bem claro isso, eu estou do lado do Ronaldo. Entretanto, eu quero falar de coisas aqui que talvez o Ronaldo não saiba, ou talvez ele até tenha ouvido falar disso no passado, mas acabou preferindo acreditar no que ele queria acreditar. Ronaldo, escuta o que eu vou te dizer, eu queria tanto que você assistisse esse vídeo que eu tô fazendo pra você. Meu irmão, escute o que eu vou te dizer. Eu compartilho da sua fé, nós temos a mesma fé, e eu sei na pele o que você tá passando. Só que nós temos um problema. Você não está entendendo uma coisa que eu vou te contar agora e que é muito importante que você entenda isso. É o seguinte, Ronaldo. Você não é a estrela desse baile de debutantes. Isso que aconteceu com você, meu irmão, tem acontecido com inúmeras pessoas ao redor do globo já por décadas. Só que, e aqui é o ponto que eu quero que você entenda, quando isso que está acontecendo com você acontecia com Pedro, com João, com Paulo, com Francisco, pessoas comuns, quando isso que está acontecendo com Ronaldo Canedo aconteceu com Pedro, com Paulo, com João, com Francisco, com Mário, essas pessoas não tinham a voz que você tem. E quando elas vinham para a internet falar, só quem dava audiência para elas eram os sites apóstatas. E aí, todo o pessoal que está te apoiando no teu canal em relação à tua causa, só está acreditando em ti, Ronaldo, porque tu já tinhas ganhado a confiança do teu público antes. Tu já eras uma pessoa pública. Tu já tinhas conquistado a confiança e o carinho do público. Se tu não tivesses o teu canal no YouTube, todas as pessoas que estão agora no teu canal demonstrando que te apoiam nos comentários, todas essas pessoas estariam, na verdade, te chamando de apóstata, Ronaldo. As pessoas estão tomando o teu lado e, inclusive, eu estou tomando o teu lado, graças a Deus. Mas essas pessoas só estão tomando o teu lado, Ronaldo, porque tu não é o Pedro, porque tu não é o Paulo, porque tu não é o Francisco. Porque quando aconteceu com Pedro, com Paulo e com Francisco, todas as pessoas que tomaram o teu lado, que estão tomando o teu lado, graças a Deus, todas essas pessoas chegaram para o Pedro, para o Paulo e para o Francisco e disseram que eles eram traidores de Cristo e apóstatas, porque decidiram acreditar no tipo de pessoas que os anciãos da tua congregação são. Só que esses anciãos que estão na tua congregação ou no teu circuito ali e que fizeram essa coisa absurda contigo, não são exclusivos do teu circuito. Eles estão espalhados por todo o mundo, muito mais do que tu imaginas. Só que quando acontecia com o Pedro não tinha voz. Quando acontecia com o Paulo não tinha voz. Eles não podiam se defender. E eles só iam para a internet falar disso, e ninguém acreditava neles, e ninguém defendia a causa deles, porque eles eram taxados publicamente pela organização de traidores e apóstatas. A única diferença dessas pessoas para ti, Ronaldo, é que as pessoas que acompanham o teu canal já tinham carinho por ti e decidiram confiar
no teu histórico. Coisa que as outras pessoas com quem isso que está acontecendo contigo também aconteceu, essas outras pessoas, Ronaldo, não tinham o histórico público que tu tens. O histórico delas era privado. E eu vou contar histórias aqui para você, meu irmão. A primeira história é a minha. Eu defendi as Testemunhas de Jeová e a crença das Testemunhas de Jeová como poucos conseguiram fazer. Eu era o apologista mais influente da internet, Ronaldo. Eu, como voz da verdade lógica, taquei terror em todo mundo. Os inimigos das Testemunhas de Jeová tremiam diante de mim se eu pegasse o vídeo deles para refutar. Então eu tinha um histórico público, por assim dizer. Só que não como você. O seu histórico é muito mais aberto do que o histórico que eu tinha quando eu defendia as Testemunhas de Jeová. E a diferença do seu caso para o meu são as pessoas que nós criticamos. Você está criticando a hipocrisia dos anciãos da sua congregação, porque eles não seguem nem as orientações do corpo governante, nem os procedimentos ali congregacionais e organizacionais, e nem as escrituras. E eu também estou fazendo a mesma coisa em relação ao corpo governante. O corpo governante traiu a organização. Eles não estão seguindo nem o que a organização ensinava e nem o que a Bíblia ensina. Dos 39 pecados de desassociação, que tem no livro Pastoreio e Rebanho de Deus, mais ou menos 39, para mais até, cada ano eles criam mais, né? De todos esses pecados de desassociação, pelos quais as pessoas estão sendo desassociadas, apenas 10 ou 9 têm base bíblica. E mesmo os que têm base bíblica, Ronaldo, ainda são extrapolados. Como, por exemplo, as definições de pornia, de ganância, de extorsão e outras coisas. Só que isso não está vindo dos anciãos da tua congregação. Isso está vindo dos anciãos da sede mundial, o corpo governante. Isso é contra as escrituras. Só que você não se posiciona contra isso, Ronaldo. Só para constar também, eu assisti, por assim dizer, o áudio gravado de uma comissão judicativa de um irmão lá no Reino Unido. E esse irmão estava sendo acusado de apostasia, e os anciãos desassociaram o irmão por apostasia. Só que em nenhum momento da comissão judicativa ficou comprovada a acusação. Na verdade, o caso foi ainda pior. Os anciãos não conseguiam nem definir, nem explicar para o irmão o que era apostasia, o pecado pelo qual aquele irmão estava sendo desassociado. Ou seja, ele foi desassociado por uma acusação que ninguém conseguiu comprovar, exatamente igual ao seu caso, Ronaldo. Só que quando esse irmão foi para a internet falar isso, o que aconteceu? Ele foi taxado por todo mundo de apóstata, pelo mesmo tipo de pessoas que estão tomando o teu lado agora, Ronaldo. Qual a diferença dele para você? A diferença é que você é público. E você já era público e já tinha ganhado a confiança do seu público antes. E esse irmão não tinha. Mas o que é que acontece? O corpo governante tira o direito de defesa desse irmão. E repito, o corpo governante faz isso. Não a sua congregação local fez isso, Ronaldo. Foi o corpo governante que fez isso. Então eu concordo com você que o procedimento do corpo governante não está sendo corretamente aplicado pelos anciãos da sua congregação de acordo com aquilo que você descreveu nos seus vídeos. Entretanto, o que você precisa entender é que isso é mais comum do que você imagina, Ronaldo. E digo mais, Ronaldo, isso que está acontecendo como uma epidemia nas congregações ao redor do mundo é decorrente das políticas extra-bíblicas e antibíblicas do corpo governante. Porque no momento em que o corpo governante tem autoridade para dizer que falar de sexo no telefone é pecado de desassociação, que nem eles estão ensinando os anciãos a fazer, e tem muito mais que isso, pessoas sendo desassociadas por sujeira. Até algum tempo atrás, as pessoas eram desassociadas se elas comprassem uma raspadinha. No momento em que a liderança da organização passa por cima da Bíblia e começa a desassociar pessoas à revelia, que nem o corpo governante tem feito, os anciãos da sua congregação se auto-intitulam a mesma autoridade, Ronaldo, porque eles também são anciãos. No momento em que o corpo governante ensina durante décadas, contradizendo o ensino da organização, por sinal, porque antes de 1975 o ensino era outro. Mas no momento em que o corpo governante ensina que você não pode dar nenhum oi a um parente que está desassociado, que você não pode nem conversar com um parente desassociado, o que você acha que vai acontecer com os anciãos da sua congregação? Se o corpo governante não segue a Bíblia, que obrigação os anciãos da tua congregação têm de seguir? Em outras palavras, Ronaldo, isso que está acontecendo na tua congregação, no teu circuito, é uma epidemia na organização das Testemunhas de Jeová. Só que você não sabe disso. Eu tenho informações aqui de fontes seguras, de um irmão, que o nome dele é Samuel, inclusive, eu posso até dizer o nome que não tem problema. Esse irmão serviu a Jeová com a organização desde antes de 1975, que foi aquele ano problemático para a organização, e todos nós sabemos disso.
E ele passou por aquele problema e continuou servindo a Jeová com a organização até os dias atuais. O que aconteceu? Quando surgiu essa história de colocar maquininhas de cartão de crédito e débito nas congregações, ele foi contra, porque isso ia na contramão de tudo que a organização tinha ensinado. Ia na contramão da própria essência da organização, Ronaldo. E aí ele mandou um áudio para um irmão dizendo que ele era contra isso. E esse irmão, filho do demônio, por sinal, mostrou esse áudio para os anciãos da congregação dele. O que aconteceu? Ele foi desassociado sem comissão judicativa, igual a você, Ronaldo. Agora eu te pergunto, isso foi justo? Não, não foi justo, só que o que aconteceu com ele? Todo mundo, inclusive da família dele, parou de falar com ele. Mas parou de falar, digo zero, nenhuma palavra, nenhum oi. Ele é visto como apóstata, Judas Iscariotes, corintiano, petista e traidor de Cristo. Mas por que isso, Ronaldo? Porque ele é tudo isso que chamam ele? Não. É simplesmente porque ele não tinha os vídeos comprovando a boa índole dele, assim como você tinha, Ronaldo. E os membros ativos da congregação, o mesmo tipo de pessoas que comentam nos seus vídeos, na situação dele, chamaram ele de apóstata. Trataram ele realmente como um desassociado. Porque acreditaram nos anciãos que sujaram com ele. E aí, Ronaldo? Você acha que você é o único? Ronaldo, acredita no que eu vou te falar. Isso que está acontecendo com você é injusto, de fato é injusto. Eu concordo, eu estou do teu lado, meu irmão. Mas entenda que isso já está acontecendo com a torcida inteira do Flamengo, durante décadas dentro da organização. Eu vou até ler um comentário aqui que foi colocado no seu canal. Diz assim o comentário, ó. Força, Ronaldo, Jeová está com você. Jeová vai limpar essa congregação por meio de você, meu amigo. Já já Jeová começa a fazer a limpeza e retirar aqueles que não produzem bons frutos. Um abraço, fique com Jeová. Essa pessoa só comentou isso para você, Ronaldo, porque é você. Porque se fosse o João, o Pedro, o Paulo, o Francisco, essa pessoa teria chamado todos esses de apóstatas. Todos. Entendeu o ponto que eu estou querendo fazer? Será que eu fui claro o suficiente, Ronaldo? Ou será que eu ainda não consegui me expressar corretamente? E outro ponto que eu queria falar aqui, Ronaldo, é que segundo a organização, na orientação do corpo governante, você é apóstata. Ronaldo, eu não concordo com isso, tá? Vou deixar bem claro, eu estou do seu lado, você não é isso. Mas isso é o que ensina o corpo governante. Veja o que diz o livro Pastoreio em Rebanho de Deus, que é o livro para anciãos, no capítulo 12.39.4. Diz assim, ó. Causar divisões, promover seitas. Envolve agir de propósito para acabar com a união da congregação ou, olha agora, enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Isso pode ser apostasia ou levar a ela. Isso aqui é tudo, nada disso tem base bíblica, tá? Tudo isso aqui é invenção do corpo governante, não dos anciãos na tua congregação, Ronaldo. Só que segundo os anciãos da tua congregação, você fez isso. Concordo eu com esta acusação? Não, não concordo, ela está errada, porque você não fez isso. Mas os anciãos da tua congregação, Ronaldo, têm total liberdade para interpretar o que você fez como se encaixando nisso. Porque o corpo governante ensina isso. Então, de fato, os anciãos da sua congregação estão seguindo as orientações do corpo governante até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Não completamente. E nisso eu dou razão para você. O procedimento não foi correto. Mas eles têm certa base de acordo com o que o corpo governante ensina. Concordo eu com isso? Não. É óbvio que isso está errado. Só que o erro não é apenas dos anciãos da tua congregação. O erro principal é o erro do corpo governante. Então, a principal causa da tua desassociação, Ronaldo, é o corpo governante e esta mentalidade coletiva que esse corpo tem criado para que os irmãos entendam que qualquer pessoa que falar qualquer coisa contra o sistema organizacional ou contra anciãos tem que ser desassociada por apostasia. E é isso que os anciãos da sua congregação estão fazendo com você, sob as orientações do corpo governante. Você precisa entender isso, Ronaldo. E, repito, você não é a estrela desse baile de debutantes. Isso que está acontecendo com você é trágico, mas tem acontecido com inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas, Ronaldo. Só que essas pessoas não puderam se defender como você está podendo. Porque elas não eram pessoas públicas. Elas foram difamadas por vários anciãos. Elas foram difamadas por anciãos antes de poderem se defender. E quando elas vêm a público, elas são taxadas de apóstatas. E aí é que está a tua vantagem, Ronaldo. É só nisso que está a tua vantagem. Tu tinhas ganhado a confiança dos irmãos antes de ser expulso. Se não fosse isso, você seria colocado nesse mesmo nível de todas as pessoas que são taxadas de apóstatas injustamente. Claro que tem pessoa que merece ser desassociada, beleza. Mas não é esse o seu caso e não é esse o caso de muitas pessoas. Mas agora sim, para concluir esse vídeo, eu quero deixar bem claro que você pode contar com a nossa ajuda. Eu vou te ajudar, Ronaldo.
Só que escreva o que eu estou te falando. Betel vai tomar o lado dos anciãos e você vai entender isso eventualmente, cedo ou tarde. E agora eu falo para todos aqueles que me chamaram de apóstata quando eu propus aquela campanha de cartas a Betel exigindo a desassociação dos membros de Betel, né? Autores da carta de 22 de fevereiro de 2023, onde Betel promoveu seita nas congregações. Aquilo que Betel fez, que os membros de Betel fizeram ali na carta de 22 de fevereiro de 2023 em relação ao uso da barba, onde eles praticamente deram um green card, um passe livre, para que os anciãos congregacionais humilhassem, maltratassem irmãos na congregação que desejassem ter barba, aquilo ali é promoção de seita. E eu falei naquela época, gente, vocês têm que tomar ação, porque eles têm que ser responsabilizados pelas ações deles. A Bíblia é para todos, a lei é para todos, não só para nós. Tem que ser para eles também. Eles devem ser punidos pelas ações deles, ações más. Agora eu pergunto, Ronaldo, você apoiou essa campanha? Não. O pessoal que comenta no teu canal e que gosta de você, apoiou essa campanha? Não. Portanto, agora eu pergunto, vocês estão de fato surpresos com a atitude de Betel? É óbvio que eles iam fazer isso. Eles deitaram e rolaram em cima dos irmãos em relação ao uso de barba, em relação a qualquer outra coisa, e ninguém faz nada. O que vocês acham que eles vão fazer? Ronaldo, não é surpresa nenhuma o que Betel está fazendo contigo. Para mim não é surpresa nenhuma. Todas as vezes em que Betel passou dos limites e meteu o dedo onde não devia, vocês ficaram quietos. E agora vocês vêm com esse papo, né? Oh, como isso foi acontecer? Jamais imaginei que isso aconteceria. É sério? É sério que vocês nunca imaginaram que isso aconteceria? Gente, estava escrito que isso ia acontecer. Eu falei que isso ia acontecer. Enquanto vocês não começarem a dizer não para Betel, e enquanto vocês não começarem a dizer não para o corpo governante, quando o corpo governante estiver errado, a mensagem que vocês estão passando é: abusem de nós. Façam conosco o que vocês quiserem. É essa mensagem que vocês estão passando. E se você disser isso para um ditador, acredite, ele vai levar a sério. Então, assim, eu confesso que eu tenho sentimentos confusos em relação a isso. Por um lado, eu tenho pena do Ronaldo, e eu tô do lado dele, sem dúvidas, tá? Eu estou do lado do Ronaldo. Eu tenho pena, eu sei que ele tá certo. Mas, por outro lado, eu tenho vontade de apontar o dedo pra todo mundo e dizer assim, ó, viu só o que acontece quando vocês não me ouvem? Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que Betel tava com poder demasiado. Eu falei que o foco tá na organização e não nas escrituras. Eu falei que o corpo governante desviou o foco de Jeová e colocou o foco na organização e nos anciãos congregacionais. Eu falei isso. Vocês não me ouviram, bem feito para todo mundo. A minha vontade, por um lado, é dizer isso. Mas é claro que eu sei que isso não é uma coisa certa a ser feita. Mas eu não consigo evitar sentir essa vontade, sabe, por um lado. Mas eu tô do lado do Ronaldo. E eu quero estar do lado da justiça, do bem. Não quero sentir isso. Mas por alguma razão do pecado que mora em mim, eu não consigo evitar de sentir isso. Pois bem, vamos esquecer o que aconteceu quando eu falei que isso ia acontecer e ninguém acreditou? Talvez agora vocês acreditem em mim. Ronaldo, faça o que eu vou te dizer. Me ouçam agora, já que vocês não me ouviram antes. Acreditem em mim agora, já que ficou comprovado que eu estava certo. Ouça essa frase que eu vou te falar, Ronaldo. Não vai adiantar usar advogado contra Betel. A organização não tem medo de advogado. A organização tem medo de jornalista. Betel não tem medo de advogado. Betel tem medo de jornalista. Ronaldo, não adianta colocar advogado contra Betel para contatar Betel para tentar resolver o caso. Isso não vai dar certo. Betel vai te ignorar até tu não teres mais força para poder reagir. Se for necessário, Betel coloca um advogado, um irmão lá que é advogado, vai defender Betel e, se necessário, até mentir em prol da organização. Por quê? Porque Betel não tem medo de advogado. A organização não teme advogados. Entenda isso. Do que é que a organização tem medo? De jornalistas. Então não adianta, de nada adianta você dizer para Betel o seguinte: ó, eu contatei meu advogado, ele quer falar com vocês, vão tentar resolver a questão. De nada adianta isso. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que você tem que fazer é o seguinte: contata a Betel e diga assim, ó, se vocês não resolverem essa questão imediatamente, se não anularem a minha desassociação imediatamente, eu vou contatar o jornal tal, o jornal específico, seja o Balanço Geral, esses jornais aí, vários jornais têm. Diz que vai contatar a mídia, vai pra televisão, falar do assunto em público. Eu te garanto que as tuas chances de ser respondido e de ter a tua súplica, o teu pedido, o teu apelo atendido, aumentarão exponencialmente.
Facilita, meu irmão. Betel, no mesmo dia, manda um representante para tua cidade e faz uma comissão judicativa no quarto de hotel se tiver que ser feita. Eles têm medo de jornalistas, não de advogados. Entenda isso. Tá certo, pessoal? Esse vídeo já ficou longo aqui, eu vou terminar por aqui. Um abraço pro Ronaldo. Vamos tomar ação prática, tá? Para resolver esse assunto. O que tiver que ser feito na justiça do homem será feito, porque Betel não vai fazer nada. O corpo governante não vai fazer nada. E é isso aí, vamos torcer pelo Ronaldo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.